Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de estruturas de madeira. Hoje nós vamos falar sobre os fatores que vão influenciar na resistência final da madeira. São eles: tipo de madeira, se é uma madeira dicotiledônea, ou seja, uma madeira dura, ou se é uma madeira conífera, ou seja, uma madeira mole, isso vai influenciar na resistência. Uma madeira dicotiledônea tem resistência maior do que uma madeira conífera. Segundo, densidade. Quanto mais denso for a madeira, maior será a sua resistência. Então a densidade também é um fator que vai influenciar na resistência da madeira. Umidade. A umidade é essencial para a resistência da madeira. Só que é o contrário, né? Quanto maior a umidade, menor será a resistência da madeira. A umidade ideal para se trabalhar é 12%, né? 12% é a umidade padrão para a gente trabalhar a resistência da madeira aí. Outro fator vai ser os defeitos, né? Os nós, por exemplo, vai reduzir a resistência da madeira. As fibras transversas vão influenciar na madeira. A presença do alburno, né, o branco da madeira, vai diminuir a resistência. A estocagem incorreta, né, que vai produzir aí empenamento, abaulamento, isso vai influenciar também. As gretas e fendas reduzem a resistência da madeira, então os defeitos também vão influenciar. Outro fator é a direção da fibra. Isso que faz a madeira ser anisotrópica, né? Tem resistências diferentes em direções diferentes. Então, na direção paralela à fibra, você tem uma resistência maior do que na direção perpendicular à fibra, ou seja, a direção 90 graus. Então, a direção das fibras também é um fator que vai influenciar na resistência da madeira. Bom, aqui são alguns símbolos que nós vamos usar durante todo o nosso curso aí. É importante vocês saberem desses símbolos. Por exemplo, o que significa o FCO? Na verdade não é FCO, é FC0, né? Mas fica mais fácil a gente dizer FCO. Então todo mundo fala FCO. O que significa o FCO? Significa resistência à compressão na direção paralela às fibras, ou seja, na direção longitudinal, né? F de resistência, C de compressão, né? E 0 que é na direção 0 grau com as fibras, né? Paralelo às fibras. O que significa FC90? Resistência à compressão na direção 90 graus com as fibras, ou seja, direção normal, que é a radial ou tangencial, né? Então, resistência à compressão normal. FTO, resistência à tração na direção paralela às fibras, 0 grau com as fibras. FT90, resistência à tração na direção normal, ou seja, 90 graus com as fibras. FVO, resistência a cortante, né, ou seja, ao cisalhamento na direção paralela. Então, resistência ao cisalhamento paralelo. FV90, resistência ao cisalhamento na direção normal, ou seja, 90 graus com as fibras. Esses símbolos nós vamos usar muito aí durante o nosso curso, tá? Então tem que memorizar bem isso aqui. Existe uma relação entre eles. O que é fornecido por ensaio de laboratório é o FCO. Então a resistência básica da madeira que é fornecido para nós é o FCO. Então todas as outras têm que fazer relação com ela, com a FCO. Por exemplo, o FTO, ou seja, a resistência à tração paralela às fibras, corresponde a 1,3 de FCO. Ou seja, a resistência à tração é maior do que a resistência à compressão na direção paralela, 1,3 de FCO. Já o FC90
ela corresponde a 0,25 de FCO, ou seja, 1/4 da resistência à compressão, né? Bem menor então. FV90 ele é igual ao FV0, ou seja, o cisalhamento tanto na direção normal quanto na direção paralela tem o mesmo valor. Então aqui eu não fiz nenhuma referência com FCO, né? Mas vamos lá, o que é o FVO então? O FVO ele pode ser 0,15 de FCO, agora eu fiz referência, né? Ou pode ser 0,12 de FCO, dependendo do tipo da madeira. Se for madeira conífera, FVO 0,15 de FCO. Se for madeira dicotiledônia, FVO é 0,12 de FCO. Então vai depender do tipo de madeira aí, tá? Essas relações nós vamos usar muito durante o nosso curso, ok? Para que um elemento de madeira possa ser considerado um elemento estrutural, ele tem que ter as dimensões mínimas estabelecidas pela NBR 7190. Por exemplo, se for uma peça principal, ou seja, uma peça que recebe os esforços diretamente, né? A área mínima da seção desse elemento tem que ser 50 centímetros quadrados. Seja ela uma área retangular ou seja ela uma seção circular. Tem que ter no mínimo 50 centímetros quadrados. E a menor dimensão tem que ser no mínimo 5 centímetros. Se ela for retangular, uma das dimensões, né, a base, tem que ser 5 centímetros. Se for circular, o diâmetro tem que ser 5 centímetros. Mas se essa peça não for uma peça principal, uma peça secundária, que não recebe diretamente os esforços, ela pode ter então uma área mínima de 18 centímetros quadrados de seção e a menor dimensão 2,5. Tá? Se for uma peça conjugada, muitas vezes você usa, por exemplo, pilar de área, duas peças, né? Dois caibros, duas vigotas, né? E aí você junta as duas fazendo um elemento só, um elemento conjugado. Isso é chamado de peças múltiplas, elementos múltiplos. Se for peça principal, que recebe diretamente os esforços, tem que ter no mínimo área de 35 centímetros quadrados cada peça e a menor dimensão 2,5 cada peça. Se não for principal, ou seja, não recebe diretamente os esforços, também conjugado ainda, né? A área mínima é de 18 centímetros quadrados cada e a menor dimensão 1,8 centímetros cada elemento desse aí. Essas são as menores dimensões que eu posso ter no elemento para ser considerado estrutural.